Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e hoje eu quero apresentar para vocês o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que está sendo publicado pela editora Penalux. Esse aqui é o trabalho gráfico que foi realizado pela editora, um trabalho que ficou bem bacana, foi um trabalho editorial de uma qualidade muito alta que a Penalux realizou para esse livro, e aqui vocês podem dar uma conferida de como ficou toda a obra em si, né? Esse livro se trata de uma obra de ficção e eu comecei a desenvolvê-lo a partir de alguns questionamentos que eu comecei a fazer por volta do final de 2018. Eu comecei a pensar, a ficar questionando no porquê de haver tanta influência da comunicação em cima do ser humano, como que muitas vezes o ser humano se deixa guiar pela comunicação, tanto pela relação individual com outras pessoas, tanto quanto pela indústria de comunicação, pelos meios de comunicação, seja pela televisão, pela imprensa, pela internet, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E eu fiquei justamente refletindo sobre isso. Por que que é tão comum a gente ver as pessoas se deixarem guiar por algo que vê na mídia, que vê na internet? Por que que essa influência ela é tão forte assim? Por que que a gente vê tantos questionamentos de pessoas que entram ou no Facebook ou no Twitter e veem mensagens que as fazem se sentirem mal, que falam que a rede é tóxica, com a quantidade de gente que precisa disparar comentários furiosos, que veem algo postado em alguma rede e não conseguem controlar um impulso de raiva? Então, por que que nesse modelo de comunicação isso tem acontecido? Por que que existe essa influência, esse ímpeto sentimental, essa relação que muitas vezes ela beira a violência? Por que, por exemplo, que o discurso político consegue ser tão convincente? Porque alguém que ou exerce um cargo público, ou que tenha uma influência pública, ou que almeje ter um cargo público, que almeje ser eleito, por que que o discurso dessas figuras consegue ser tão relevante, consegue ser tão pertinente? Por que que uma liderança política consegue controlar as massas, consegue liderar as massas, consegue jogar uma informação e aquilo vai ser defendido a ferro e fogo pelos seus correligionários, pelos seus seguidores, ou talvez até mesmo pelos seus súditos, porque é uma relação muitas vezes de subserviência que extrapola, né, o limite de você simplesmente ver no político uma figura representativa. Um outro ponto também é o caso da baleia azul, né? O desafio da baleia azul que rolou há algum tempo, né, que incentivava adolescentes a ter uma escalada de violência, de irem se ferindo até chegar ao suicídio propriamente dito. Por que esse tipo de mensagem se espalhou tanto? Por que que isso teve tanta força? Por que que isso conseguiu causar alguma forma de repercussão? Porque esse tipo de coisa conseguiu influenciar as pessoas. A gente pode lembrar aquele caso, né, daquela liderança religiosa, o Jim Jones, que convenceu todos os seus seguidores ali, todos os seus fiéis, a cometerem suicídio coletivo. Então, como é que isso funciona? Eu fiquei justamente nesse tipo de questionamento sobre o ser humano. Por que que alguém convence o outro de uma questão ideológica? Por que alguém decide seguir fielmente o que uma outra pessoa fala para ela? E foi justamente desse questionamento que nasceu a proposta de escrever esse livro. No enredo, o leitor vai acompanhar a vida de uma mulher chamada Leonor. A Leonor, ela está na faixa dos seus 30 anos, ela é uma mulher de classe média, é dona de uma loja de luminárias, casada com um dentista e tem 2 filhos, ou seja, uma vida bastante
típica de classe média. A Leonor, ela se formou em Direito e na época em que ela era estagiária na Defensoria Pública, ela teve contato com um rapaz chamado Glauco, porém foi só naquela época, nunca mais encontrou com ele. Já nos seus 30 anos, ela recebe uma mensagem que o Glauco estaria preso e queria que ela fosse visitá-lo. E a partir do momento em que ela recebe esse convite, começa a acontecer uma quebra de realidade da Leonor. Ela começa a ser influenciada por ideias que não participavam ainda da sua vida e isso vai causar um forte choque dentro da sua realidade. Então, toda essa proposta que eu comentei de tentar entender como o ser humano se deixa influenciar por ideias, por pessoas, por ideologias, eu procurei trabalhar em cima da Leonor. Ela tem um choque de uma realidade diante de uma nova ideia que lhe é imposta e aquilo ali causa nela um incômodo que não deveria causar. Da mesma forma como a gente vê tantos incômodos que ideias e mensagens causam em cima das pessoas. O livro está dividido em 4 capítulos. O último capítulo, na verdade, é apenas um breve encerramento. Os 3 capítulos de desenvolvimento em si, eles foram divididos conforme o modelo de aparelho psíquico que foi cunhado pelo Freud. No primeiro capítulo, a gente vai ter uma escrita que foi um pouco baseada pela ideia de superego, no segundo capítulo pela ideia de id, e no terceiro capítulo pela ideia de ego. Superego significa a repressão do aparelho psíquico, já o id representaria o lado instintivo, o lado mais primitivo, e o ego seria o contato com a realidade. Então, o modelo de escrita do livro se propõe a trabalhar desta maneira. Cada um desses capítulos tem uma busca estilística que tenta seguir essa linha através de como está a mente da Leonor, como está o comportamento dela e de como forma ela tem encarado a realidade. Eu tive a honra nesse livro de ter a orelha dele assinada pela escritora Micheline Veronsky. Então, eu vou ler aqui a orelha que ela escreveu para o livro, que explica um pouco sobre o que o leitor vai encontrar ao longo dessa obra. Em Sleeping with the Lights On, The Unsettling History of Horror, Derry Jones, professor de literatura inglesa do Trinity College, em Dublin, pergunta onde é o lugar do medo. Esse pequeno e brilhante ensaio sobre o gênero do horror, ele reflete que, a parte o medo sobrenatural, aquele que se encontra em um lugar fora de nós, há uma tradição que converge para o terror que brota dos labirintos da nossa mente e que nos coloca em confronto com aquele lugar vulnerável que é o corpo, uma fronteira porosa entre o que nos é externo e o que é íntimo. É precisamente a articulação desses lugares do horror que é muito bem explorado no novo romance de Guilherme Carvalhal, Colchão de Cacos de Vidro. Uma história sobre a pavorosa ideia de que podemos estar sujeitos a forças capazes de nos destruir de dentro para fora, corroendo os limites entre desespero e lucidez. Nesse thriller, o leitor acompanha a história de indivíduos que, colocados frente a frente com o automatismo dos papéis sociais que representam, entram numa espiral de autodestruição. Assassinato, mutilação e suicídio sem remorso ou traço aparente de loucura dão um tom dessa perturbação que acomete Glauco, Fabíola, Leonor, Osvaldo como um vírus silencioso e corrosivo que se intromete em um organismo até então aparentemente saudável. É a imagem do duplo horrível, a exemplo do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que Carvalhal atualiza aqui. O que isso diz de nós e do tempo em que vivemos é o que devemos nos perguntar. Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês sobre esse livro. Para aqueles que tiverem interesse de adquiri-lo, eu estou disponibilizando o link de compra aqui nos comentários. E aqueles que comprarem o livro, que se interessarem, eu espero que tenham uma boa leitura. E um muito obrigado pela atenção de todos.